Ora boas, malta, bem-vindos aqui ao último vídeo aqui da rúbrica das guias da off-season. Falar aqui da última equipa, a equipa que estava, os Portland Trail Blazers, exatamente, a equipa de Portland que nesta época que passou teve ali algumas melhorias, sinceramente. Embora não acompanhei assim muito, eu até acompanhei na fase que eles estavam quentes, vamos dizer assim, no sentido de ter uma fase que eles ganharam 10 jogos em 11, qualquer coisa assim, em que realmente estavam a jogar muito bem, principalmente no lado defensivo. Realmente, defensivamente, aquela malta, Camará, que lá está, foi um dos jogadores de revelação desta época, e até podemos revelação e quase afirmação, basicamente. E também tivemos. Há outros jogadores também em destaque e realmente a equipa de Portland Trail Blazers que basicamente deixou aquela cena do tanking, vamos dizer assim, e conseguiu, lá está, ter aquela questão de serem competitivos, de terem mais vitórias, por acaso, e realmente foi uma boa época, de modo geral. Claro que o play acho que era uma coisa complicada, porque ainda por cima estamos a falar da Conferência Oeste, que é uma selva, é uma autêntica selva ali, e por isso os Portland Trail Blazers, lá está, ficava muito complicado depois terem argumentos para estar ali na questão do play-in, e até para o ano também pode ser muito complicado, porque lá está, o Oeste é uma selva autêntica e são muitas equipas, lá está, muito boas e que, lá está, o ano passado os Rockets têm um salto, apareceu logo em terceiro lugar e podemos ter, lá está, uns Spurs que podem dar um salto, lá está, já foram buscar o Fox, para jogar ao lado do Embanyama, agora fala-se muito do Kevin Durant ou do Giannis, sei que, ou seja, eles estão preparados para dar e pode ser outra equipa que pode dar um salto maior. Os Blazers, que no ano passado não buscaram ninguém na Free Agency, salvo erro, assim de relevante, não foram buscar ninguém. E a nível de mexidas, basicamente foi a tal do Danny Advidja pelo Brogdon, aquela troca que na altura até elogiei, basicamente, embora o preço, pronto, 2 picks, ok, o Danny Advidja tem muito mais valor, obviamente, e também tem um contrato muito porreiro e também serviu para os Portland Trail Blazers fugir a questões aqui do Tex, que os Blazers eram uma equipa que estava em risco de até na first apron, estava ali em risco da first apron e eles conseguiram fugir a essas questões por causa dessa troca lá está do Danny Advija. Danny Advija que também teve uma época interessante, sinceramente está a afirmar-se na liga e realmente era bom que ele saísse ali dos Wizards, sinceramente. Porque os Wizards estão noutra timeline. Eu também já elogiei um bocado os Wizards porque tem aquela malta jovem e tal, mas sim, o Danny Advija estava muito fora da timeline daquela equipe, que nem é muito jovem, nem é um rebuild que ainda vai durar mais alguns anos e ele merecia estar no cenário aqui melhor um bocadinho, ou seja, subindo um degrau, vamos dizer assim. E aqui foi para os Blazers, que realmente é uma equipa que mostrou que já não está muito a olhar para as questões do draft, é verdade que teve na lotaria e acabou por ficar com a pick 11, mas já estão a pensar realmente a voltar à cultura das vitórias, para não estar sempre ali no lamaçal do tanking e não sei o quê, e depois chega ao fim, nunca sai desse sítio. E acho bem que a equipa tenha fugido disso e agora estão a ir mais para o lado competitivo e a próxima época acho que a ambição deles se calhar é tentar lutar aqui a questão do play-in, embora acho muito complicado, e tentar ter um recorde que chegue perto ali do neutro, do 41-41, ou acho que há as 40 vitórias, perto disso. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver que atenção, eles nesta época tiveram 36-46, por isso não está assim muito longe. Eu acho que eles para o ano querem estar ali no neutro, no 41-41. Se vai dar para play-in, já vimos que às vezes já vimos assim um ano, não este ano, mas no ano passado, que não deu, por exemplo. Não deu, tipo, foi os Rockets, por acaso, que teve ali perto disso aí, mas não dava para ir ao play. Mas vamos ver, o Oeste é um faroeste, basicamente. Passando aqui para a questão, pronto, temos aqui a pick 11 do draft deles este ano, eles só podem trocar na noite do draft, porque a pick do próximo ano
está no Chicago Bulls, está presa para o Chicago Bulls. Aliás, esta pick já está presa desde 2022. Foi o tal negócio do Lauri Markkanen, Derrick Jones Jr., não sei o quê, dessa three-way trade deal, digamos assim. E essa pick lá está, já está desde 2022, porque tinha aquela, tem a proteção, ainda mantém essa proteção top 14 até 2028. Que depois, se bater essa proteção em 2028, converte para uma pick segunda ronda. E vou-vos ser sincero, essa pick vai estar presa, quase até esses anos, basicamente. Porque acho que, como eu digo, 2026 acho que os Blazers não vão aí aos playoffs, porque ainda por cima, lá está, sendo top 14, a equipa, neste caso, os Chicago Bulls, só tem direito a receber essa pick se a equipa dos Blazers chegar aos playoffs. Pá, que eu acho que até mencionei isso no vídeo dos Bulls, salvo eu, já não me lembro. Acho difícil para o ano os Blazers e aos playoffs, ainda por cima aos playoffs do lado oeste. Em 27 também. Em 28 vamos ver. Lá está. Em 28 são 3 anos. Muita coisa pode mudar e pode acontecer. Mas lá está. Nestes próximos 2 anos confio que essa pick vai para os Bulls, sinceramente. Mas pronto. Do draft, como eu disse, tem aqui a pick 11. De picks podem trocar. Tem 5 picks de segunda ronda que podem trocar. E das primeiras das first round picks tem esta, que só podem, como eu disse, no draft de 2025. A 2032 é a mesma coisa, que é a tal cena dos 7 anos, mas tem que esperar pela noite de draft de 2025 para trocar a 2032. Podem trocar a 2030, a 2029. É que não podem trocar a deles. E basicamente só trocam ou a dos Boston Celtics ou dos Milwaukee Bucks, embora depende da questão qual é que fica para os Washington Wizards e depende das cenas das Fabulous, blá blá blá, e como é que acaba. Mas basicamente os Blazers de 2029 têm, lá está, tinham a deles, a dos Bucks e dos Celtics, e depois tiveram a fazer a tal troca do Dan Advidja que deram uma dessas, lá está, é uma dessas picks que vai para os Wizards da second most favorable. Exato, a second most dessas 3 vai para os Wizards. Mas como eu disse, a dos Blazers não pode ir, não pode ir, lá está. Mesmo que eles fiquem com a deles, 2009 não pode, por causa dessa questão da troca da troca, não, da tal pick presa que tem para os Chicago Bulls, porque lá está, se a pick arrastar as proteções até 2028, e a pick, vamos imaginar que a 2028 vai mesmo para os Chicago Bulls, eles não podem trocar a 2029, por isso a 2029, a dos Blazers, está mesmo não pode ser trocada mesmo. Pode ser trocada, lá está, a dos Bucks ou dos Celtics, mas à partida, uma delas pode ir para os Wizards. À partida, lá está. Vai depender da época que eles fizerem. Mas pronto. Da pick 11 do draft. Eu, no meu mock draft, o que é que eu escolhi aqui? Tree Johnson. Tree Johnson, quer dizer, meti aqui Tree Johnson, Egor Demin, Jeremiah Fears, e vamos, lá está, é o cair, mais ou menos. Basicamente é bases que vai cair aqui nos Blazers. E porquê é que eu escolhi bases? Por causa da questão que já vamos falar aqui um bocado daqui do Anfernee Simons. Mas lá está, eu meti aqui bases, lá está, jogadores de bases, embora o Tree Johnson nem mais posição, é posição 2, mas eu escolhi essa malta porque realmente acho que na posição de base a equipa é o que tem mais necessidade. A nível de postos tem o Donovan Clingan, que é o posto do futuro da equipa, claramente. Embora tenha aqui a questão do Red Ayton, vai acabar o contrato, mas também já irei falar sobre ele. A nível de forwards tem o Tomani Camarrac, que é de futuro, completamente. Não há dúvidas. O Dead já está aqui a 2, mas eu acho que no futuro, que acho que é a posição que eu mais gosto, embora, atenção, ele pode jogar também a shooting guard, mas a posição que eu mais gosto dele é a 3, sinceramente. Tendo as questões defensivas, acho que ele é melhor a 3, a meu ver. E depois, na posição 2, eu acho que vai ser o Shannon Sharp, a meu ver, do futuro. E também já irei falar sobre ele. E depois o base, é verdade que há a questão de Scoot Anderson, mas o Scoot Anderson ainda é um ponto de interrogação se é mesmo o futuro, o mesmo base futuro dos Blazers, a meu ver. Mas eu fui aqui, lá está, a nível de bases, por causa disso, do Anfernee Simons, sinceramente, e o Dan Advidja, que está aqui a base, mas aqui na imagem do Bobby Marks, mas eu para mim é um 3, não é um 2, claro que pode jogar, atenção, mas para mim é um 3, e até a nível de aqui no banco, se formos a ver, ok, o Mighty Style também pode jogar a 2, mas a meu ver o Mighty Style
acho que também é melhor a extremo, a meu ver, mas também pode jogar a 2, atenção. É um jogador que pode jogar a 2, a 3, é algo versátil, e até na defensivamente é versátil nesse sentido também. Mas eu acho que ali a base é preciso. Por isso vamos ver o que é que vai ser a escolha aqui da Pick 11, mas a meu ver, eu preferia que fosse assim um base, e até gostava mais com um base como o Egor Demin, um base de construção, a meu ver. E agora, passando para aqui, para a questão aqui do Starting Five, lá está, falando aqui. Anthony Simons. Pois, Anthony Simons que vai entrar no último ano, vai entrar no último ano de contrato. Ele está elegível para renovar. Já no ano passado estava, salvo eu. Estava elegível para renovar 3 anos, já não sei quantos, mas era também 3 anos, 3 anos, já não me lembro. Acho que, exato, 125,5 milhões, isso estou a dizer do ano passado. Este ano está elegível a renovar por mais anos, obviamente. Talvez, lá está, pela casa, quase 160 e tal, 170 milhões por 4 anos, que dá uma média, lá está, de 40 qualquer coisa milhões. 40 milhões de dólares. Mas o Anthony Simons, eu cada vez vejo mais o cenário de não continuidade. Eu acho que ele não deve ficar na equipa. Eu acho que ele vai ser trocado muito provavelmente neste verão. Fala-se muito da minha equipa do Orlando Magic, é por isso que acho que vai ser muito complicado, porque acho que realmente o interesse nos Magic nele é muito real. E os Magic, tal como no vídeo eu falei dos Magic, eles têm que partir ovos, eles vão. E já foi admitido isso pelo General Manager dos Magic, que agora é a altura de serem mudanças para ganhar no já. Não é pensar no futuro e não sei o quê, é olhar já para o presente. Embora no ano passado eles fizeram, foram buscar o KCP, depois também tentaram outros jogadores, o Malik Monk, mas quando no Sacramento Kings, o Tyus Jones, que depois, vou assinar pelo mini aqui nos Phoenix Suns, porque vou ser o base titular nesta equipa contender, e depois contender, yeah. Mas os Magic lá está, vão atrás de um tal Win Now e vão atrás, muito se fala muito do Anthony Simons, porque aliás o contrato dele 17% e depois até a sua renovação, se caso renovar pelo máximo que está elegível, passa para 25% dos tais 41, 42 milhões anuais, mais ou menos por aí. E os Magic, pronto, gostam dele. E sim, é um jogador atlético, está a se afirmar aos bocadinhos. Afirmar, quer dizer, está a corresponder. Não é corresponder, é. O Anthony Simons é um jogador que realmente não nos gosto, atenção, mas é um jogador que dá-me aquela sensação que às vezes desliga-se, não é muito regular, dá-me essa sensação, sinceramente, a nível de triplo também, acho que não tem assim um lançamento assim tão confiável, mas pronto. Mas lá está, nós precisamos de um base de construção, embora o FM Simons não acho que seja assim um base de construção espetacular, mas pronto, vamos ver como é que vai ser assim. Dani Advidja, foi a tal troca que eles fizeram, Malcolm Brown, foi o principal move também, lá está o draft, tirando do draft a questão do draft, do Donovan Clingan, foi o principal move da equipa no off-season ano passado, que realmente acho que o negócio correu bem, está a correr bem, e acredito lá está na Advidja, vai-se afirmar nestes Blazers. O ano passado já se afirmou. E este ano acho que faz parte basicamente do futuro desta equipa. Jeremy Grant, é aquela questão do costume. Jeremy Grant tem aquele contrato que é o que é. Pronto, aquela renovação foi do tempo do Lillard, de se ficava ou não nos Blazers, e os Blazers depois deram este contrato para ver se o Lillard coisa, e depois se o Lillard decidiu sair, pá, whatever. Mas pronto, tem mais 3 anos de contrato, embora o terceiro ano é player option, é verdade, mas ele não vai chegar no verão de 2027 e não, vou rejeitar estes 36 milhões e meio de dólares de contrato. Não, ele vai aceitar, por isso são 3 anos de contrato. Acho difícil alguma equipa lá está ir buscar. E atenção, não estou a dizer que ele é mau jogador, só é questão do tal o overpaid, porque às vezes a malta confunde overpaid com a qualidade. O Jeremy Grant, eu gosto dele como jogador, embora esta época passada as coisas não resultaram assim tão bem. Estou a ver aqui os dados estatísticos, passou um jogador que era de 47, 45% para 37% de lançamento, de 40% de triplo para 36,5%.
Pois, que ia ficar algo ineficaz. Mas é um jogador, está um veterano, vamos dizer, da liga, que alguma equipa podia buscar. Só que o problema é estes 3 anos de contrato. São 20% do cap durante 3 anos. E o Grant não é jogador de 20% do cap. O Grant. Porque 20% do cap já é um jogador que já está... que é bom jogador, mas que já está ali nas conversações, vamos dizer assim, ou estar ali à beira de uma selection do All-Star, vamos dizer assim. Ou, não é selection, é tipo, imagina, quando é preciso um suplente, um lesionado do All-Star, ter ali naquela lista, na lista de jogadores. E o Grant não é nada disso. Nunca foi, nem no tempo dos Pistons era, dos Blazers também não era, nos Nuggets também não era, por isso nunca foi. E estes 20% acho que lá está, é o tal overpaid, continua a ser bom jogador, mas não é jogador de 20%. E é o que é. E o mercado é assim. Vai olhar e não dá. Não dá. Tomani Camará tem uma situação engraçada, porque ele realmente fez uma grande época, a época passada, e ele tem um contrato muito baixo, porque ele assinou um contrato de second round, por isso tem um contrato baixinho, digamos assim. Contrato não garantido este ano, claro que os Blazers vão garantir. E depois tem um contrato para o ano também não é garantido e é team option. Aqui, sobre acaso, os Blazers podiam pegar e renovar já com ele. Renovar com ele 89,2 milhões por 3 anos. Mas ao fazer isso, faz com que abate no cap. E eu acho que eles não vão fazer isso, não é? Por isso, o que eu acho que eles. Acho que é. Espera, 89 por 3 anos. Sei que o valor é 89 agora. Não, 4 anos, exato. Bem parecia. Pode renovar 4 anos, 89,2 milhões, a partir de 20 de julho, ou seja, a partir de quando eles garantirem o contrato. Ou seja, o Tomani Camará garante o contrato este ano e depois eles podem renovar. E eu acho que, sinceramente, é o que eles. É o que os Blazers devem fazer. Porque, atenção, isto é uma situação a estar um bocado de coisa. O Tomani Camará, os Blazers garantem o contrato e ok, ficam com esse contrato garantido e ok, fica a ganhar esse valor. Isso. O do próximo ano é uma team option, contrato não garantido. Team option de até 28 ou 29 de junho, qualquer coisa assim. E depois tem a cena do não garantido até 20 de julho. Mas vocês dizem, mas isto não é a mesma coisa. Não, tem algumas diferenças. Para o ano, se os Blazers não ativarem team option, ele torna-se jogador restrito. Torna-se jogador restrito. E questão do jogador restrito, ou seja, os Blazers têm faca e o queijo na mão, se vê qualquer proposta de fora, os Blazers decidem se ficam com ele ou não. E obviamente que fica, não é? A questão é que tem lá está essa team option e que depois, mesmo se os Blazers ativam a team option, fica a questão do contrato garantido. Se não garantir esse contrato, fica o jogador livre sem restrições nenhumas. Se garantir o contrato para o próximo ano, 2027, fica também free agent sem restrições. E em 2027 não sabemos como é que vai ser a questão de cap space ou isso, não é? Por isso, eu acho que, a meu ver, o que os Blazers podiam fazer, devem fazer, é garantir o contrato. Obviamente, isso não está em questão, não é? É garantir o contrato e já negociar com ele, a partir de 20 de julho, o tal contrato de 89 milhões. Que 89,2 milhões. Por 4 anos dá uma média de 22, quase 22 milhões e meio. Que, a meu ver, já é um valor justo para ele. Sinceramente, 22 milhões e meio, acho que é um valor justo para ele. E assim também, meus amigos, já fica resolvida essa questão. Já fica resolvida e para o ano, que tal, temos já ativar team options, jogador restrito, sei o quê, e que para o ano, que há muitas equipas com cap space, pode haver um maluco qualquer que dê 30 milhões anuais por ele. 30 ou, não vou dizer 30, mas 25 milhões anuais. Tipo, 100 anos, 25 milhões. Desculpem, 100 anos, 4... 100 anos, desculpem. Estou baralhado, desculpa lá. 100 milhões, 4 anos. 25 milhões anuais, que é superior aos tais 22 milhões e meio. E os Blazers aí, ok, tem a cena do Street, ok, mas mesmo assim já estás a pagar mais. Já estás a pagar mais. Por isso, eu acho que se fosse os Blazers faziam isso. E eu sei que, se calhar, muita malta dos Blazers
Podem ver a questão do payroll no próximo ano muito atrativo, porque acho que para o ano eles têm, salvo erro, é 80 ou 90 milhões de dólares. Atenção, seguindo este payroll, atenção, e seguindo que o Camará não renove, e não sei o quê, e também já vou falar do Shannon Sharp, também é uma questão. Sem coisa, tem, lá está, 80 ou 90 milhões. É por volta disso de cap space para o ano. Mas, meus amigos fãs dos Blazers, por causa da situação do Camará, por causa da situação do Shannon Sharp, que já vou falar, e até do Anthony Simons, do que vier dessa troca, e estou a presumir o que vier dessa troca, e os Blazers acho que não vão deixar assim o Anthony Simons a zero. Uma coisa do Andre Ayton já vou falar, mas pronto. Os Blazers não vão ser equipa de cap space para o ano. Não vão ser uma equipa tipo os Brooklyn Nets. Lá está, não vão ser os Brooklyn Nets. Não vão ter 80 ou 90 milhões para o ano, porque há estas questões do Camará, do Sharp, Anthony Simons, se fica ou não, ou se é trocado, e se o que trocar, eu duvido imenso que vai ser contrato expirantes, ou se pode haver um contrato expirante, mas não vão ser todos contratos expirantes, para o Anthony Simons, ou num negócio que envolve o Anthony Simons, até pode ser com o Anthony Simons, seja ele e mais outro jogador, sei lá, Robert Williams, ou Mike Stabul, ou o que for. Ou o que for. Por isso eu desconfio que os Blazers podem ser uma equipa de eles têm uma max slot de 40 e tal milhões ou 50 milhões. Eu desconfio imenso. Que pode ser isso por causa dessas situações. Porque lá está, o Tommy Camará, se caso renovar por esses valores, o primeiro ano dele é 18 ou 19 milhões, por isso estão a ver, já são menos de 18 ou 19 milhões a ir à vida. Yeah. Depois, Andre Ayton, não há nada a dizer para mim, pós-titular e da aposta tinha que ser do Donovan Clingan. Andre Ayton vai entrar no segundo ano de contrato e ele está elegível, mas pá, esqueçam ele renovar, sei lá, ele está elegível quase 50 milhões, já nem sei, 40 e tal milhões, quase 50 milhões, é uma coisa absurda, ele não vai renovar para esses valores e os Blazers já viram que não dá, e muito irregular, muito coisa, e Donovan Clingan para mim é aposto futuro. Yeah. Scoot Henderson, isto já não é muito cá no off-season, isto já é mais próxima época. Scoot Henderson para o ano tem que, mostrar mais e realmente a questões do base, como eu disse, a questão do draft deste ano, tem que mostrar mais. E acho que o Scoot Henderson poderá ser o X-Factor da próxima época desta equipa. Que, ok, defensivamente, acredito que os Blazers defensivamente no próximo ano vão ser bons, vão estar até melhores que o ano passado. No ano passado, na época passada, até teve um bom registro, 16º no rating defensivo, algo que já não acontecia desde 2019, exato, os Blazers, aliás, desde a época da pandemia, 19-20, até agora, era sempre das piores equipas defensivas da NBA, e agora tiveram um registro 16º, e atenção, se tivessem mais apostado, lá está, em Clingan, Tomani Camará, Danilo Advidja, ali à beira, e até um Mighty Stable jogar mais jogos com eles, até provavelmente estaria melhor registro. Mas pronto. Mas escutando, vamos ver como é que vai ser a próxima época, porque acho que a próxima época pode ser muito decisiva, até para a sua rookie extension que vai ser discutida no próximo ano. Shannon Sharp vai entrar no segundo ano de contrato rookie, está elegível para renovar a sua rookie extension. E aqui é a tal cena. Eu acho que, a meu ver, eu acho que os Blazers vão olhar para ele e dizer assim: Shannon Sharp, 15% do cap pode ser, e ele, eu mereço ganhar. Não vai, o Shannon Sharp não vai pedir os 25%. Acho que ele é ciente disso. E o Shannon Sharp, quer ganhar os 20% do cap. Que equivale a receber, por exemplo, primeiro ano 34 milhões, segundo ano 36 milhões e meio, e por aí fora. Até chegar aos 40 e qualquer coisa milhões. Mas eu acho que vai ter esse jogo, não é? Os Blazers vão querer dar só 15%. Tal jogo que estou-se a farto de falar, que é as equipas a querer baixar e os jogadores quererem aumentar. Pronto. Já falei em várias equipas sobre essas questões. O jogador olhar para a sua carteira, a equipa olhar para o seu cap space. Pronto. E isto pode chegar a um ponto do jogador não renovar contrato, que ele pode renovar a partir de quando acabar as finais. Lá está neste mês de junho. Pode chegar a um ponto do jogador só renovar ou chegar a um ponto, só discutimos agora para o ano. É o que é. E vamos ver. Ou se não, os Blazers não estão a 20% de cap para o Shannon Sharp. Eu, a meu ver, acho que o Shannon Sharp ainda não me... Lá está, vejo ali potencial, vejo isso tudo, mas ainda não me convenceu totalmente para chegar aos valores, já está aos 20% do cap.
ainda não me convenceu para ser um jogador que lá está. Tu mereces ganhar, lá está, os tais quase 40 milhões anuais. Ainda não me convenceu, sinceramente. Mas é o que é. Atenção, isso é a minha opinião. Malta dos Blazers, se tiver opinião diferente, por um lado eu percebo, se estiverem a olhar para a questão de potencial, que ele é um jogador muito atlético e tal, mas há ali coisas que o lançamento, isso um bocado também às vezes ele é irregular em momentos de jogo, e há jogos que ele desliga-se um bocado, mas pronto. E nem vou muito pelas questões físicas. Pronto, que tivemos a situação antes de ir para a NBA, que ele teve um ano parado. Tivemos um ano passado, não esta época passada, mas no outro anterior, que ele teve lesionado. Esta época, salvo ele começou lesionado, não jogou nos primeiros jogos, depois veio e tal. Foi titular, depois passou para o suplente, depois voltou à titularidade. Mas pronto. Ryan Rupert, team option, é mínimo, por isso, ok. Chris Murray, o irmão do Keegan Murray, e a versão mais fraca do Keegan Murray, sim. Sim, ok, é como eu digo, versão mais fraca que Keegan Murray, do meu irmão. Mighty Stable Player Option, ele vai ativar 11 milhões e meio, porque duvido que no mercado alguém dê mais que 11 milhões e meio ao Mighty Stable. Duvido imenso, ficava muito surpreso alguém dar quase a mid-level inteira, os tais 14 milhões, ou perto disso, ele está a dar 12, 13 milhões. Duvido imenso que alguém vá dar, por isso eu acho que acaba por ficar nos Blazers e até ajuda na tal identidade defensiva da equipa. É verdade que o Mighty Stable também tem as questões físicas também, mas o Mighty Stable, que era um jogador que nos Sixers prometia, não é? Prometia ali, que era, já mostrava nos Sixers que era um belo jogador defensivo, mas estagnou, vamos dizer assim. E na próxima idade ele já não é novo, ele até veio tarde para a NBA, por isso ele atualmente tem que 28. Exato, 28 anos. Já está no seu prime, basicamente, já está no prime. Donovan Clingham, já falei na questão do posto do Andre Ayton, posto titular. Robert Williams vai entrar no último ano de contrato. E desconfio que os Blazers vão renovar, embora é um jogador que eu gosto, mas problemas físicos estão sempre presentes. Desde aquela cena da decisão dele das tais finais de 2022 dos Celtics, não é? Que teve aquela questão física da escolha, que já me estava a escapar, qual foi, do joelho. Aquilo que o Embiid também tem. Mas está-me a falhar o nome, deu uma branca agora. Mas pronto, ele tomou a decisão de não reparar completamente e ter que jogar nas finais da NBA e a partir daí, desgraças. Só lesões é o preço a pagar e esta época, por exemplo, só fez 20 jogos. Yeah. E não conta para o futuro aqui dos Blazers. Do Odd Red, não garantido deve ficar. Para ser o terceiro posto da equipa, está bom, não garantido. Contrato mínimo. Free Agents, Mighty Stable fica. Jabari Walker, Streeted. Ok, Ryan Rupert, Team Option. O Baton, opa, eu não sou assim grande fã do Baton, sinceramente. É verdade que teve ali alguns jogos engraçados, mas foi na parte final da época e tal, mas e já na época passada, na outra anterior, quando ele veio também fez, mas eu não sou grande fã dele, sinceramente. Mesmo no Raptors, mesmo quando foi para os Celtics, nunca fui grande fã dele, sinceramente. Por isso, fazem o que fizer com ele. Depois Bryce McGowan, Justin Minawa, que foram gajos da 2A, whatever. Depois, exceptions que podem exercer no mercado de free agency. No tax mid-level, se fizerem isso, lá está, daqui vão passar para lá está, 14 milhões, metem aqui, ele passa aqui para o tax, não é? Biannual, podem dizer biannual, tem uma trade session de 7 milhões, depois basta ser que anual nisso. Depois há outra questão outra questão que é, acho que vai haver ali qualquer compra de ownership, qualquer coisa assim, mas isso não vai influenciar muito a estrutura dos Blazers. O treinador Billups já renovou o contrato, John Cronin também renovou o seu contrato, por isso essa malta está segura. Não vai mexer e mesmo que haja compra e não sei o que sei mais, ou mudança no ownership ou qualquer coisa que seja, não vai haver assim mudanças drásticas e lá está, a General Manager, treinador e isso, essas decisões não vão afetar a equipa. Mas lá está, os Blazers têm esta off-season com algumas decisões para tomar, principalmente a questão do ano, lá está, Shannon Sharp, Dominic Camara, embora Dominic Camara, vamos ver, só 20 de julho, Anthony Simons, e volto a repetir, malta que veja questões de para o ano temos
90 milhões de cap space, não sei o que, ou 80 tal milhões, ou sei lá, o que for, esqueçam, porque vocês vão ter que renovar com a Amarra e essa renovação vai entrar na próxima época 26-27. Tem a questão de Shaedon Sharpe, que mesmo se isto arrastar no próximo verão, os Blazers vão ativar a sua cap hold, que para ficar lá está restrito, e a sua cap hold é 25 milhões, lá está, que até corresponde aos tais 15% do cap que eu falei. Por isso, pá, é fácil fazer as contas. 19 milhões ou 18 milhões aqui do Tomani Camará, mais 25 milhões de cap hold, dá lá está de 44 milhões. 44 milhões, ou seja, é metade do vosso cap space. Os tais 80 e tal, 90 milhões. Já foi metade do cap space só nesses jogadores. É a vida. E lá está. E ver o que é que vem do Anthony Simons. E ver, porque desconfio imenso do que vem do Anthony Simons e de mais outro jogador qualquer que pode estar envolvido em troca aqui dos Blazers, que depois o que venha em retorno seja contratos todos expirantes. Duvido. Mas, pronto, pode acontecer, mas duvido. Imenso seja isso e, porque lá está. Acho complicado, depois mais o contrato, por exemplo, e depois para além disso ainda tem mais o ordenado do contrato da PIC do próximo ano, que acho que vai ficar com os Blazers, mais dessas coisas, é tudo a ajudar e chega ao fim os Blazers, mesmo esquecendo a questão da troca do Anthony Simons, 40 milhões, não, ok, é um valor muito bom, mas mesmo assim, coisa, e como eu digo, não é esquecer, o Anthony Simons vai ver qualquer coisa. E mesmo que se renova, então se renova com o Anthony Simons, não há cap. Não é? Se renovar nos tais 40 milhões anuais do Anthony Simons, não há cap. Por isso desconfio imenso que a equipa dos Blazers pode ser uma equipa muito forte, ou seja os Nets, os Nets da off-season no próximo ano, por causa destas questões que têm que ser resolvidas. Bem, espero que tenham gostado de vídeo. Se gostaste, deixa o like, subscreve aqui no canal Pós-Atende, que é o que melhor podem fazer, e está fechado aqui a questão aqui da rubrica das guias da off-season. Espero que tenham gostado e desculpa por alguns vídeos alongados, tal como este, que eles se alongam um bocado, mas pronto, é a vida. Grande abraço e fiquem bem, malta. Tchau, tchau.